Olá, meus amigos. É uma grande oportunidade, um grande prazer de estar aqui de novo no nosso projeto Comunhão no Lar, uma iniciativa da DED, da Comunhão Espírita de Brasília. Hoje nós vamos tirar esses momentos que tiramos da nossa vida cotidiana, da nossa vida mais automática, para refletir um pouco sobre a doutrina espírita, e hoje vamos falar um pouco sobre os relacionamentos familiares, sobre a família. Nós vamos começar lembrando da questão de número 775 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos seres de luz o que aconteceria caso os laços familiares se relaxassem. Recebe como resposta que haveria o recrudescimento do egoísmo. Quer dizer que o egoísmo se ampliaria enormemente. 10 questões depois, na questão de número 785, Kardec pergunta quais são as mazelas que nos impedem de evoluir. Recebe como resposta o orgulho e o egoísmo. Egoísmo depois que é tratado nas questões de número 913 até 917, quando, especialmente na 913, os espíritos nos ensinam que o egoísmo é o vício mais radical. Completam dizendo que do egoísmo nasce todo o mal, assim como da caridade nascem todas as virtudes. O egoísmo é um problema central que todos nós ainda temos e que precisa ser paulatinamente combatido. Nós vamos ver também no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amai o próximo como a si mesmo, nos itens de número 11 e 12. O item 11 é assinado por Emmanuel, o item 12 é assinado pelo Espírito, a quem se deu o nome de Pascal. Eles nos advertem, inclusive, de que o egoísmo é um entrave para a regeneração da Terra. Importante nós lembrarmos disso, talvez às vezes a gente não tenha o tamanho exato desse problema na nossa mente. O egoísmo é algo que precisa ser tratado dentro de cada um de nós. Ele é algo que nos impede de evoluir, dessa forma, nos impede de ser felizes. Quanto mais egoísmo, mais dificuldade de evolução, de construção da nossa salvação e, naturalmente, mais sofrimentos. E aí nós começamos a pensar que experiências temos como encarnados que podem nos ajudar a trabalhar o egoísmo, a diminuir o egoísmo em nós. Qual seria a experiência específica para nos ajudar de uma forma mais plena? Grande parte dos problemas que nós enfrentamos tem a ver com o egoísmo. E nós agora sabemos, que a grande experiência para nos tratar do egoísmo é a nossa família. É a constituição de famílias, tenham elas a configuração que tiverem, que nós podemos, dentro desse pequeno grupo de espíritos, começar a trabalhar as virtudes que precisamos
para a nossa evolução. A família é esse laboratório onde 3, 5, 10 pessoas se reúnem e começam a viver novas histórias, novos reencontros, sempre com o objetivo de se melhorarem intimamente. Grande parte dos problemas que enfrentamos em casa, no trabalho, no ambiente social, tem a ver com questões mal resolvidas nas famílias. Muitos desses desajustes têm raiz no egoísmo de cada um dos integrantes do grupo. Então, a isso somos convidados, a um novo olhar sobre essas pessoas que dividem a vida conosco mais próximos. Um novo olhar, uma nova forma de senti-los, entender que precisamos tratá-los da mesma forma que nós gostaríamos de ser tratados. Quando nós começamos a sentir uma vontade de nos trabalhar, de ser mais gentis, de nos encher de gratidão e de compaixão, o nosso eu, sempre muito grande, vai diminuindo e a semente divina, depositada no nosso íntimo, tem espaço, então, para crescer. Nós vamos nos tornando mais acolhedores, nós vamos nos tornando mais benevolentes, entendendo que precisamos tratar as pessoas da forma como gostaríamos de ser tratados. Quando agimos assim, o amor começa a brotar no nosso íntimo e muitas vezes a gente nem tem noção disso. Isso acontece quando vemos esses nossos familiares numa nova perspectiva, de seres imperfeitos, sim, mas que trabalham com as nossas imperfeições também. E aí nós vamos aproveitando as lições do Espiritismo para tentar fazer novas histórias, histórias de reconciliação, histórias daqueles que sabem que a família perfeita é sempre a nossa, já que Deus não erra, que Deus não improvisa. José Carlos de Luca, um grande escritor espírita, um grande palestrante, nos conta uma história de um casal que viveu mais de 50 anos e que usou esses anos para evoluir, para superar uma série de dificuldades, sendo coroados por um grande amor. Conta ele que sua mãe, Dona Manuela, quando estava para desencarnar, internada num CTI, ele havia de manhã, havia à tarde, sempre de forma rápida, não é como é normalmente nos CTIs. Dona Manuela já quase não falava, já não se alimentava, ficava com o respirador no rosto quase que o tempo inteiro. Mas um dia, para sua surpresa, numa de suas visitas, ela tirou o respirador e lhe pediu: meu filho, me traga peras portuguesas. Ele se espantou com aquele pedido de uma senhora no CTI que não comia há muito tempo. Ele chegou a achar que talvez os remédios estivessem causando uma confusão mental. Mas ela repetiu seu pedido quando ele se despediu: não esqueça de me trazer peras portuguesas. E, por favor, quando você as encontrar, aperte-as levemente para sentir que estão macias antes de comprá-las. Ele ficou muito curioso, muito surpreendido, mas era um pedido de sua mãe que foi repetido, e ao sair ali do hospital, ele foi a alguns mercados
Em alguns ele encontrou as peras portuguesas, mas nenhuma estava macia. Até que numa pequena mercearia ele finalmente encontra essas peras, as aperta, vê que estão macias e compra esse pedido de sua mãe, esse pedido tão inusitado. No próximo momento de visita ao CTI, ele se veste com um paletó e coloca aquelas peras nos bolsos internos. Entra, conversa com a mãe, não toca no assunto, achando que talvez aquilo tivesse passado, talvez ela tivesse se esquecido, mas em determinado momento ela lhe pergunta: e as peras que lhe pedi? Ele, então, agora feliz, mostra para a mãe as peras, ela pede que coloque aquelas peras nas suas mãos para dar uma apertadazinha e fica feliz ao ver que o filho cumprira o que ela pedira. As peras estavam muito macias. E José Carlos se abaixa e diz a ela: mas mãe, e agora que eu comprei essas peras, o que você quer fazer? Por que você me fez esse pedido? Ela tira com dificuldade mais uma vez o respirador e lhe diz: meu filho, seu pai adora peras portuguesas, mas agora com o problema que ele está na gengiva, ele só pode comer peras portuguesas bem macias. Por favor, ao sair daqui, leve-as para ele. 2, 3 horas depois, Dona Manuela volta ao mundo espiritual, deixando essa lição para os seus filhos e para cada um de nós. Do amor que se supera, do amor que é construído no dia a dia por anos, em que cada um se diminui para que o outro possa crescer. Um amor correspondido, um amor que não cobra, um amor que não tem expectativas irrealizáveis, um amor de duas pessoas imperfeitas, mas que, sabendo lidar com essas imperfeições, crescem enormemente. O Espiritismo tem uma contribuição maior para oferecer nesse assunto. Embora todas as religiões entendam que a alma sobrevive à morte do corpo físico, é o Espiritismo que tem como postulado a vinda inúmeras vezes à carne para que possamos nos melhorar, saindo da simplicidade em que fomos criados e chegando à angelitude, onde todos nós um dia chegaremos. Na Terra, um aluno não consegue ser aprovado na faculdade em 1 ano. É preciso estudar desde os 3, 5 anos, estudar durante 13 anos para depois ir para a faculdade. Depois, ao entrar no curso superior, são precisos mais 3 ou 4 anos. Também na escola espiritual, também no mundo espiritual, nós precisamos de muito mais tempo para ter em nós alimentadas virtudes como coragem, paciência, alegria, compreensão e amor, que não são conquistadas em apenas 70 ou 80 anos. Nós, então, que estamos próximos dessa idade e sabedores que já viemos há muitas encarnações na tentativa de alimentar essas virtudes em nós, sabemos que uma encarnação não é suficiente. Na universidade, quando o aluno é reprovado em alguma matéria, ele pode prosseguir os seus estudos
e repetir apenas aquelas matérias em que foi reprovado. Assim é feito no mundo terreno, assim é feito no mundo espiritual, com mais benevolência, já que Deus é muito mais sábio, é muito mais misericordioso do que quem cuida da educação aqui na Terra. A união familiar é o alicerce da vida, é a primeira escola moral de todos nós. A atração que os laços familiares, de sangue ou não, é bom lembrarmos, impõem, traz forças para que nós promovamos a solidariedade, o incentivo à união, a melhora paulatina de cada um dos grupos. São esses laços morais, esses laços de amor, de harmonia, de uma beleza, de uma amorosidade enorme, que vão se aumentando, vão se ampliando a cada vez que voltamos ao mundo espiritual, a cada vez que vamos evoluindo. Quando chegarmos à perfeição relativa das criaturas, seremos capazes de amar a tudo e a todos. E ali, nesse momento, não faremos mais diferença alguma. Em nenhum momento pensaremos em quem foi nossa família a última vez que estivemos na Terra. Em nenhum momento faremos nenhuma divisão, porque seremos irmãos de toda a humanidade. É dessa maneira, a fim de que aprendamos tudo isso, que Deus nos coloca nesses pequenos grupos que funcionam como laboratórios e que se chamam famílias. São verdadeiros laboratórios em que aprendemos a viver como espíritos diferentes. É impressionante, nós que temos vários filhos, podemos ver isso. Ao crescer, tendo tido a mesma escola, a mesma família, o mesmo lazer, ao crescer, eles se mostram extremamente diferentes, com opiniões, gostos e posturas variados. É esse o cerne da questão. Ali com os nossos filhos, amando-os como os amamos, podemos treinar o que um dia sentiremos por toda a humanidade. Que não importam diferenças, que pelo contrário, que as diferenças nos enriquecem e que todos, absolutamente todos, merecem o amor divino. Nessa viagem divina de aprendizagem, nós partimos lá da ignorância em que fomos criados, chegaremos à angelitude e temos esse recurso inicial fundamental, a família, que em cada reencarnação nos é apresentada a família perfeita, porque Deus não erra. Somos plantados na família que precisamos para viver as experiências necessárias. Nossa família é a família perfeita para as necessidades de desenvolvimento que no momento apresentamos. Quando somos jovens, adolescentes, muitas vezes olhamos para outras famílias e achamos que aquelas outras famílias são ótimas. Por conta da distância em que temos delas, achamos que aquelas famílias não têm problemas e muitas vezes pensamos, quem me dera ter aquela família. Puro engano. Estamos todos na família certa, na família que foi arranjada, que foi aceita por nós no planejamento reencarnatório, para que tenhamos uma
diária necessidade e oportunidade de nos melhorar. Junto à concepção da família usual, nós precisamos lembrar das famílias não usuais, todas elas merecedoras do nosso afeto, da nossa compreensão. Eu estou pegando aqui um livro muito especial chamado Desafio da Vida Familiar, onde o médium Raul Teixeira, psicografando o espírito Camilo, nos fala dessas outras famílias. Esse livro é muito interessante, eu recomendo muito a leitura dele. O Raul Teixeira trata muito, ele tem meia dúzia de livros sobre famílias, mas eu acho que esse, para mim, foi o que mais me tocou. Ele traz perguntas e as respostas, muitas vezes, são textos grandes, nos tirando uma série de dificuldades de entendimento. Vou focalizar apenas uma, quando na questão 12 é perguntado: como é vista a adoção de crianças para a construção de uma família por parte de homossexuais masculinos ou femininos? A resposta é grande, eu vou ler o primeiro parágrafo, mas a primeira linha já nos diz tudo. O Pai Criador vê sempre as intenções que inspiram as ações. Já lavou todo o preconceito, toda a dificuldade de entendimento. O Pai Criador vê sempre as intenções que inspiram as ações. Assim, vale refletir que o amor que se dedica a uma criança, tornando-a filha sentimental, independe da inclinação sexual adotada pelos pais ou pelas mães postiços. E aí vem seguindo uma série de questões sobre esse assunto que vão nos ajudando a tirar a nossa ignorância e a nossa dificuldade de acolhimento a essas pessoas que sempre precisam dele. Faz parte da nossa evolução trabalhar esse acolhimento. E quando falamos apenas de ligações conjugais, aqui também nós recebemos um conselho ótimo de Camilo, mais atrás no livro, na questão 42, quando lhe perguntam: por que casais que brigam muito entre si vivem juntos até o final da vida? Podem-se ver nisso influências espirituais? É também um outro texto maravilhoso, que eu vou ler só parte do primeiro parágrafo. Encontram-se na Terra reencarnados espíritos ligados por grandes afinidades profundas, por afinidades de essência profunda, mas que se estranham em superficialidades, em nonadas, chegando a produzir terríveis tempestades em pequenos copos d'água. Então, nós estamos, muitas vezes, com o maior tesouro da nossa vida, o nosso companheiro ou companheira, e porque nosso ego é ainda muito grande, porque nosso orgulho ainda não foi trabalhado, fazemos em pequenos copos d'água grandes tempestades. Brigamos por coisas que não têm a menor importância e tiramos a paz do nosso lar. Vamos lembrar disso? Todo casal joga um ou outro jogo. Há casais que jogam frescobol,
que é aquele jogo que se vê muitas vezes nas praias, nos clubes, em que duas pessoas com raquetes, sem nenhuma divisão entre elas, jogam com todo cuidado a bola para que o outro, com facilidade, possa também jogar para nós. O objetivo ali é não deixar a bola cair. Mas há casais que inconscientemente jogam tênis. No tênis há uma rede que separa os dois, há também duas raquetes e uma bolinha, só que as raquetes são usadas, são jogadas, são a função dessas raquetes é dar cortes, é dar cortadas, é fazer lances com muita força para que o outro, do outro lado da rede, caia, deixe a bola cair. Os casais estão sempre jogando um ou outro. Que nós possamos, alicerçados pela doutrina espírita, que é luz, que é amor e que é caridade, trocar o tênis pelo frescobol. É preciso nos unir, é preciso lembrar que todos somos imperfeitos e que o melhor caminho, e sem dúvida nenhuma, o caminho mais doce a seguir, é o caminho que opta pelo amor, pelo acolhimento e pelo respeito dentro dos nossos lares. Que possamos prosseguir consolados, que possamos nos concentrar no que viemos mais uma vez fazer aqui. Nos melhorar intimamente. Que de nós para o outro saiam apenas energias amorosas. É trabalhando o nosso egoísmo e o nosso orgulho que seremos capazes disso, e é a família que nos traz as maiores ferramentas para esse trabalho urgente. Que Jesus ilumine o lar de cada um de nós. Muito obrigada.